Excelente.com. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso FL Podcast. Hoje recebendo o grande professor e principalmente meu amigo André, e vai ser um bate-papo muito bacana. Você vai conhecer um pouquinho da história do André, não só a história dele quanto professor de concurso público, e a gente vai ver o que o André tem de diferente, que o cara dá aula de várias disciplinas e não dá aula de qualquer jeito não, dá aula que os alunos amam. Nós vamos falar sobre isso e ele também vai contar um pouquinho da trajetória dele enquanto concurseiro, porque o André também é servidor público, tá bom? E esse é o nosso professor André Maia. Dá um recado para eles, André, se apresenta aí para a galera. Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo? Pessoal, esse podcast vai ser muito importante, né, na vida de vocês. Eu posso até dizer que ele vai vir a ser um divisor de águas, na verdade, né? Porque enquanto servidor público, a gente tem, né, uma visão muito diferente do que é o funcionalismo público do que vocês, né? Vocês que querem entrar, né, para o serviço público, seja municipal, estadual ou federal, vocês às vezes não têm uma ideia do que é ser servidor público, tá? Eu já estive aí onde você está, já passei por um processo de ansiedade, nervosismo, e às vezes, né, a gente fica naquela coisa, caramba, será que é acessível? Como é que eu consigo realmente me tornar um servidor público e resolver minha vida, né? Então aqui nesse bate-papo aqui com o Filipão, né, amigo meu, amigaço meu, irmão meu, a gente vai tentar passar um pouquinho para vocês, né, o que é ser um servidor, até porque o Felipe também ele é servidor público, né, e como é que eu consegui, né, chegar, né, a esse sucesso como servidor, como é que eu consegui passar em vários concursos públicos. Lembrando também, né, Felipe, o processo de passar no concurso público, ele é um processo de médio e longo prazo, né, eu fui muito mais reprovado em concurso do que aprovado, só que você só precisa passar em quantos concursos? 10, 20, 30? Não, você precisa passar em um concurso, né. Mas quando você tiver um nível de conhecimento bacana para passar, você vai perceber que você vai começar a escolher onde você vai trabalhar. E é aqui, Filipão, eu quero passar para eles, né? Não é que eu nem comento com muitas pessoas, né? Não existe um método de ensino único, porque cada ser humano ele é diferente. Cada ser humano ele possui suas qualidades e as suas fragilidades. Então, o primeiro passo para você se tornar servidor é você passar por um processo de autoconhecimento. Será que você se conhece? E a gente vai ajudar eles nessa busca, né? Esse autoconhecimento. E André, eu quero começar o nosso bate-papo fazendo uma pergunta para você, que é o seguinte. Você vai contar um pouquinho daqui a pouco da sua trajetória para a galera. Você tem várias graduações, né? Uhum. Fez várias faculdades. O André tem 5 graduações. É isso mesmo, 5 graduações. E fez engenharia, fez direito, fez contabilidade. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? E eu queria que você me explicasse um pouquinho, André, da onde vem. Você tem muito orgulho de dizer que você ama estudar, você gosta de estudar. Isso mudou muito a sua vida, né? Mudou a história não só sua, da sua família. Você estava me contando que seu pai era bem humilde, foi o estudo que transformou a vida dele e consequentemente transformou a sua vida e de toda a sua família. E os alunos hoje eu sinto que eles acabam procrastinando o estudo, eles acham que estudar pouco tempo, estudar só no pós-edital vai ser suficiente. Eu sinto que normalmente o estudar é um peso muito grande para a maioria das pessoas. Qual a dica que você daria do que eles podem fazer para, aos pouquinhos, ir criando esse gosto de estudar e quem sabe um dia chegar no teu nível de gostar tanto de estudar, de não conseguir mais viver sem estudar? É interessante, né, isso que você comenta, né, de relação a eu não conseguir mais viver sem estudar. Eu não consigo realmente, né, porque o estudo, né, para mim, foi desde a época, né, de infância, né, meu pai, ele veio de família muito humilde e ele conseguiu por meio do estudo, né, meu pai é engenheiro formado e concursado, né, hoje ele é aposentado pela Eletrobras, e ele sempre, no que a gente consegue ter sucesso na vida, a gente tenta repassar, né, para os familiares, né, por amor, por carinho. Então meu pai, ele repassou, né, isso para mim e para meu irmão, à época, né, e eu não queria saber, né, de estudar, na verdade. É até interessante falar isso para você, porque eu nunca gostei de estudar, essa que é a verdade. Eu queria, porque o estudar não dá prazer.
vamos lá, o que você prefere fazer? Jogar futebol ou ler um livro? Jogar futebol. Né? Você prefere comer e no rodízio, né, de pizza, um rodízio de carne? Sair com os amigos, né, ir pra balada e tal, final de semana, ou estudar? Então, se alguém me falar que realmente é preferível estudar, então assim, você vai ser o primeiro colocado no concurso. E, unanimidade, a pessoa vai falar que não, tipo, eu prefiro realmente sair com os meus amigos. Só que, o que meu pai sempre me falava, Felipe, que o que ele tinha feito na vida dele era para ele, e ele poderia dar uma base para mim e para meu irmão. Eu nunca tive problemas, né, em relação a direcionamento de estudo. Eu sempre tive um pai que me direcionasse. Né? Muitas das vezes eu me deparei com pessoas, né, com alunos, sejam presenciais ou até online mesmo, que por mais que eles tivessem uma determinada inteligência, e alguns até com mente brilhante, eles não tinham direcionamento. Então eles não conseguiam ter uma boa empregabilidade, um emprego proporcional ao que ele conseguisse, sabe, em termos de intelecto. Então, aí meus 14 anos de idade, né, pode contar aqui um pouquinho, só rapidamente? Pode, né? claro, fica à vontade. Então, meus 14 anos de idade, né, eu tenho um irmão que ele é 5 anos mais velho que eu, meu irmão ele já estava na faculdade pública de engenharia, o meu pai, como ele é engenheiro, ele sempre direcionou eu e meu irmão a fazer engenharia. Eu não sabia nem o que era engenharia, na verdade, né? O que é engenharia? Menino de 14 anos de idade, eu só queria saber de assistir Malhação, assistir, né, tipo... Cavaleiro do Zodíaco, né? Jogar futebol o tempo todo na rua. Eu não saía, eu ficava na rua o dia inteiro. Então, chegou um momento que meu pai falou pra mim, ou você estuda ou você vai para a área, né, de esporte. Eu tive medo, porque dá medo, né? E você vê uma figura que deu certo, né? Uma pessoa que teve sucesso na vida, então você quer uma segurança. Então eu preferi ir pro lado mais de segurança. Aí eu comecei a estudar. Lá na época, quando eu tinha 14 anos de idade, eu me preparei para o Cefet, né, Escola Técnica, né, Federal de Química, Colégio Naval. E meu pai tinha feito o Cefet e passou em primeiro lugar. Meu pai, ele é meio que superdotado. Tudo que ele fez, na verdade, ele passou em primeiro lugar. Ele passou em primeiro lugar no UERJ, no UFRJ, na UF, no Cefet. Tipo, é absurdo. E eu pensava, caramba, se o meu pai, que ele era muito pobre, não teve acesso a quase nada, ele conseguiu... Poxa, eu e meu irmão, a gente tem meio que a obrigação de, no mínimo, conseguir o que ele conseguiu. Aumentou a cobrança. Aumentou a minha cobrança. E era uma autocobrança. Né? Ele me cobrava, né? E eu também me cobrava, porque eu sentia orgulho nele, eu sentia admiração. E eu queria também que os meus filhos tivessem esse tipo de olhar que eu tenho pelo meu pai até hoje. Né? E meu irmão também tem. Então, o que eu pensei? Bom, eu vou para a área de estudo. Só que eu era o ovelha negra da família. Meu irmão só tirava nota 10, e o André tirava nota vermelha. Eu pedia para minha mãe assinar o boletim para o meu pai não ver. Né? E meu irmão, tipo, André. Aí meu pai meio que chantageava a gente. Eu vou comprar o videogame do ano, né? E era muito caro o videogame na época, né? Eu vou comprar o melhor videogame no ano se vocês dois tirarem nota boa. Meu irmão tirava nota boa e o André tirava nota vermelha. Tipo, vermelha. Até que aconteceu, Felipe, muito engraçado. Eu comecei a me interessar pelos estudos, não por mim, muito mais para poder mostrar para o meu pai e orgulhar ele, sabe? Tipo, para ele ter esse orgulho de mim como filho. E assim que eu olhava para o meu irmão, tinha muito orgulho, né, das notas que o meu irmão tirava. Aí eu pedi para o meu pai para me matricular num curso preparatório na época, né, para Cefet, Federal de Química, que era o Martins, né, muito na época, Tamandaré, era o Martins e Tamandaré na época, né. Durante muito tempo foi um dos melhores cursos. Exato. Preparatórios, era né, preparatório tinha o Martins, tinha o Roquete, né, lembra do Roquete? Isso. Tinha vários. Aí, no Martins, né, quando eu entrei, eu percebi a falta, né, não vou dizer a falta, mas o desnível intelectual meu em relação aos meninos que estavam lá estudando. Que burro, dá 0 pra ele! Porque entravam lá meninos do Pedro II, de outros colégios aqui do Rio de Janeiro, né, São Bento, Santo Agostinho, e os caras eram fera. Tipo, eu comecei a me sentir um tanto que constrangido e com medo, numa turma que era uma turma intensiva para o Cefet na época, eu entrei em junho, e ainda tinha uma outra turma extensiva. E o pessoal falava que na turma extensiva eram os primeiros colocados que iam sair. Eu ficava assim, caramba, se tem um número limite de vaga e aquela turma lá tem 100 e poucas pessoas, e aqui tem mais 100 e pouca, como é que eu vou conseguir passar? Então eu faço... Isso só ali, né? Fora os outros lugares, né? Fora os outros lugares, exato. Então assim, e o meu pai passou em primeiro, eu fiquei pensando, como é que o meu pai conseguiu passar em primeiro, sabe? E essas pessoas aqui no processo de estudo, no final de semana, estavam sábado, simulado sábado, fazendo prova domingo também. Eu falei, bom, estou entrando aqui meio que de bode expiatório, né? De 120 pessoas da minha turma, somente 7 conseguiram ser aprovados no Cefet, daquela turma. E eu fui um deles. Aí eu passei no Cefet, passei na Federal de Química, e eu não consegui passar no Colégio Naval. Só que garoto de 14 anos de idade, toda sexta-feira no Martins, o pessoal do Colégio Naval vinha de Angra para lá.
Aí eles usam, né, aquelas roupas, né, de oficial de marinha, né, bonitão, né, e meninos novinhos. Aí quando eles entravam na sala de aula, todo mundo olhava, caramba, que bacana. E as meninas olhando, uau, Top Gun, Top Gun. Aí eu pensei, pô, eu também quero isso pra mim. Quero ser Top Gun, Eu também quero ser Top Gun. Aí eu cheguei, né, eu não tinha passado nesse primeiro ano no colégio naval, aí eu cheguei pro meu pai, falei pro meu pai, pai, eu também quero fazer colégio naval. Só que o meu pai, isso é interessante, né, isso serve muito para vocês que estão assistindo aqui agora. A felicidade, ela não está atrelada, né, ao aspecto financeiro, ela não está atrelada nem ao seu desenvolvimento intelectual em si. Cada um sabe onde está a sua felicidade. E para o meu pai, o que ele era feliz, ele achava que ele tinha que os filhos também tinham que seguir aquilo, sabe? E então eu comecei... Não existe um modelo de felicidade. Não existe um modelo de felicidade, exato. Né? Você pode olhar para uma árvore sem folhas e falar, nossa, que desgraça. E eu posso olhar e falar, nossa, isso é uma dádiva de Deus, entende? É o olhar, né? É como você espera receber daquilo. Enfim, ali, com 14 anos de idade, quando eu tinha passado no Cefet, para mim, passei no Cefet. Não era meio, tipo assim, sabe? Tá, passei no Cefet. Eu não tinha ideia do que aquilo representava, né? Na sociedade em si. Meu pai ficou super orgulhoso. Caramba, meu filho passou no Cefet e tal. Enfim, eu queria agora fazer colégio naval. Aí ele me condicionou. André, eu pago o Martins novamente para você, desde que você fique fazendo uma concomitância de estudo. Primeiro ano no Cefet, aí você continua no Martins. Eu falei, mas o Cefet, pai, tem uma carga horária muito alta. Ele, só assim que eu pago para você. Eu falei, tá bom, beleza. Ali, é interessante falar sobre isso também, Felipe, porque ali eu passei por um processo de amadurecimento. De que forma? Na minha família, somente eu e meu irmão estudamos, que conseguiram sucesso, né, pelo estudo, né? E meus primos, familiares, eles não conseguiram estudar, sabe? Ou porque não tiveram direcionamento. Quando eu estava lá dentro, numa turma especial preparatória para colégio naval, até o nível de conversa com os meninos era diferente. Então, para que eu conseguisse fazer parte daquele grupo, eu tinha que ser igual. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Tipo, é que nem um fenótipo, né? Você meio que se adequa ao meio onde você está. E você precisa se transformar. Então, eu passei por um processo de transformação. Quase que um camaleão, né? É um camaleão, exato. Né? Se você está verde, eu estar aqui junto com você, eu tenho que estar verde também. Ou seja, o que eu fiz? Comecei a estudar que nem um louco. E meu pai não queria que eu fizesse isso, porque meu pai falava, militarismo não é para você, não é para mim, por causa de hierarquia, o salário não é tão bom, porque meu pai trabalhava como engenheiro e ganhava muito bem. Então, eu de teimosia, quis fazer, consegui fazer meu primeiro ano no Cefet, passei para o segundo ano. Quando fui fazer o colégio naval, eu passei por aquele processo, né, de não, nem mais cobrança do meu pai, mas uma cobrança minha e dos meus amigos, porque todo mundo estava na mesma vibe. O que eu pensei? Eu tenho que passar, meus amigos estão estudando. E seus amigos eram mais do colégio, os do curso do que o do próprio Cefet em si, do né? próprio Cefet, né? A minha cabeça estava muito voltada para o concurso público do colégio naval, né? Lá no Cefet, eu também tive contato com pessoas, assim, meninos muito inteligentes. E aquilo eu comecei a ter admiração, não só por eles, como eu comecei a me auto-admirar. Consegue entender? Eu começava a olhar para o espelho e falava, caramba, rapaz, você não é aquele burro que você achava que era, né? Que só queria saber de futebol, que só queria saber de esporte em si. Eu percebi que o processo de estudo, nós nos desenvolvemos. Ninguém nasce, assim, claro que às vezes você tem um poder de absorção de um conhecimento, mas se eu pegar uma prova agora e te botar aqui na tua frente, você pode não passar e eu passar. E de repente você é mais inteligente que eu, tem um processo de absorção mais rápido do que eu. Exato. Tudo é o quanto que você corre atrás. E isso meu pai sempre ensinou para mim e pro meu irmão. O sucesso da vida está em quanto você corre atrás. Não espere nada de mão beijada. E isso, Felipe, acabou que fez que assim, eu meio que me amadurecesse muito rápido. Por exemplo, meu pai trabalhava como engenheiro na eletronuclear, Eletrobras, ia para Angra dos Reis, na usina nuclear. Meus pais se separaram nessa época, o meu irmão estava na faculdade, quase se formando, né? Tipo, não viu meu irmão em casa. Então eu com 14 anos praticamente que morava sozinho. Eu que tinha que fazer minha comida, eu que tinha que limpar a casa. E eu gostava de ter essa responsabilidade, sabe? E no turno duplo de estudo, né? E no turno duplo de estudo, olha o que eu fazia. Aí chegava à noite, eu ainda tinha que fazer comida para mim, sozinho em casa, isso com 14 anos de idade, e eu ainda tinha que estudar, porque eu queria estudar. Não muito por mim, muito mais para poder fazer parte daquele grupo de amigos. Olha que interessante. O que aconteceu? Consegui passar no colégio naval, né? E meu pai falou, meu Deus do céu, que horroroso isso, porque ele não queria que eu fizesse. E como eu moro, né, na capital do Rio de Janeiro, o colégio naval é um pouco distante, né, lá em Angra dos Reis, fiquei 2 semanas lá e pedi para sair. A minha sorte
é que o período de rematrícula do Cefet para o segundo ano, né, não tinha aberto ainda. Ou seja, a adaptação lá terminou antes mesmo de eu começar a fazer minha matrícula no segundo ano do Cefet. Aí eu segui essa linha de engenharia, né? Eu falei, pô, Aí se formou em Cefet? Fiz engenharia, aí eu me formei no Cefet, né? Curso técnico de mecânica lá. E aí quando eu fui fazer vestibular, eu estava estudando para IMITA, né? Instituto Militar de Engenharia e Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? Só que eu já estava como profissional. Eu trabalhava com AutoCAD, fazia projetos de engenharia, né? Coisas que meu irmão trabalha, que meu pai trabalhava, e eu gostava muito daquilo, né? Projetos de computador. E fui nessa linha de engenharia. E, tipo, o Cefet em si era a única faculdade que eu conseguia fazer essa concomitância de trabalhar e estudar. Porque quem estudava para IMITA, faculdades como UFRJ, Unirio, UF, isso era pinto, né? Eu passei em todas, consegui passar em todas de engenharia, né? Aí eu escolhi fazer o Cefet para conseguir trabalhar. Porque na época, olha só, eu entrei no Cefet em 1997. Tipo, eu me formei, eu já ganhava lá na época 6 mil, 7 mil reais. Eu trabalhava com projetos de engenharia, né? AutoCAD e tal. Fui fazer minha engenharia e com aquela experiência absurda, né? De projetos, de escritório de engenharia. Quando me formei em engenheiro, eu fui trabalhar com engenharia já com muito conhecimento, com muita bagagem. Aí como o pai falou, tá vendo, André, como não valeu a pena você ter feito um IME, um ITA, porque você ia ficar só estudando. Hoje você é um profissional já com uma experiência muito forte. Só que, eu tenho um primo que fez Cefet comigo também, o Rodrigo, o nome dele é Rodrigo. E o Rodrigo, ele é uma pessoa muito estudiosa, muito aguerrida. O Rodrigo chegou, fez Cefet comigo e se formou no ITA, né, fez ITA, estudando sozinho, tipo, pegando apostilas e tal, né, a família da minha tia é muito pobre. Aí eu falei pro Rodrigo, caraca, Rodrigo, que maneiro, tu passou pro ITA e tal. Quando ele se formou, ele foi trabalhar na parte bancária, sabe? Tipo, o país parece que não estava dando subsídio para que ele desenvolvesse coisas de engenharia. Aí ele meio que se frustrou um pouco com a engenharia, foi trabalhar no mercado de ações. Aí no mercado de ações, uma coisa muito... não é uma coisa muito legal, né, de se trabalhar, muito agitado. Aí ele, cara, vou fazer concurso público. Aí ele fez concurso público, aí ele passou para o Instituto da Receita, né? Ficou na Receita Federal em Brasília. Até que, aí nisso, eu trabalhava como engenheiro, ganhando tipo 30 mil reais por mês. Eu ganhava muito bem como engenheiro, eu não sabia nem como gastar o dinheiro, tanto dinheiro que eu ganhava. Tipo, eu estava feliz, mas ao mesmo tempo, a qualidade de trabalho era muito ruim, no sentido de cobrança do empresário. Tem que entregar o projeto, nós tínhamos contrato de 2 anos, quando acabar o contrato, todo mundo mandando embora. Aí quando eu olhava para os engenheiros que estavam trabalhando comigo, os caras tudo carequinha, com uma cara muito surrada, eu pensava, caramba, eu não quero passar por isso, sabe? Eu não quero envelhecer dessa forma, eu quero envelhecer com qualidade. Aí eu olhava para o meu primo, auditor da Receita, tipo, com uma qualidade de vida muito boa e ganhando metade do salário. Eu pensei, quem é mais feliz aqui? Porque o que ele ganha de metade, ele consegue fazer tudo que eu faço. Viaja, tem qualidade de vida e vai viver mais do que eu. Eu pensei, vou começar a estudar para concurso público. Foi aí que veio o estado para estudar para concurso. Só que o engenheiro, ele sabe muito de exata, né? Exata, física, né? Essa parte toda. Eu sempre gostei muito de exata. E quando eu fui fazer academia de concurso público, curso presencial aqui no Rio de Janeiro, eu não entendia nada de direito. Eu não falava tão bem. Eu falava seja, sabe? Espero que seja melhor pra gente. O engenheiro, ele é muito racional, mas nesse aspecto, né, de formalização de palavras, ele deixa, né, de lado. Eu não entendia nada de direito, não entendia nada de contabilidade. O concurso de auditor, você tem que ser bom em tudo, né? Exato. Aí eu pensava, caramba, e agora? O que eu faço? Aí eu conversei com o primo e falava, André, dá teu jeito. Eu falei, cara, eu vou estudar português de novo. Oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa louca, que chato. Coisa que eu estudei lá na época, quando eu tinha 13, 14 anos, para fazer Cefet, final de química. Aí eu falei, bom, se as pessoas estão estudando aqui, estão fazendo a mesma coisa, eu também tenho que fazer a mesma coisa, não sou melhor que ninguém, né? Então, vamos lá, vamos estudar. E eu não conseguia aprender o direito, até que eu cheguei, fiz vestibular para a UERJ, né, para poder fazer uma faculdade de direito. Aí eu tipo, vamos lá, vou fazer uma pergunta. Você acha que eu aprendi direito para concurso fazendo faculdade de direito? Bom, eu só vou... Eu acredito que eu saiba a resposta disso, porque eu já escutei isso de outros professores de direito, que eles falaram que eles aprenderam mais direito estudando para concurso público do que na faculdade de direito. É exatamente isso? É exatamente isso. Então, assim, não percam o tempo de vocês, né? Tipo, eu vou fazer uma faculdade de direito para poder aprender direito para concurso. Você faz faculdade de direito para advogar, entende? Fazemos uma roda lá e discutimos juridicamente um caso. Não é isso que é concurso público. Por direito, me formei, nem cheguei a tirar o AB, porque eu não queria fazer, né? Eu não queria trabalhar como advogado, nunca gostei desse trabalho. Aí,
Fui prestar concurso público, não passava. Eu comecei a pensar, caramba, não é possível. Tipo, fiz faculdade de Engenharia Federal, fiz faculdade de Direito, uma das melhores faculdades do Brasil, que é o UERJ. E agora, como é que eu faço? Pedi reingresso para contabilidade na UERJ, na própria faculdade. Ou seja, o que eu pensei? Eu não consigo aprender também contabilidade para concurso, fazer uma faculdade, quem sabe? Aprendi contabilidade para concurso? Fazer uma faculdade de contabilidade? Não. Também não. Me frustrei, né? Mas me formei, né? Me formei em 2 períodos, tipo assim, me jogaram no 7º período, de 8 períodos, porque eu isentava disciplinas, né? Tudo de cálculo, a engenharia isentou. E a parte de direito, né? Tem muita coisa de direito também na faculdade de contabilidade. O pessoal acha que contabilidade é ciência exata. Não é. É ciência social. Exatamente. Né? Porque tem muita lei. Exata, muita lei. Nossa, mas tem muita lei. Os próprios CPCs, né? São os comitês de pronunciamento contábeis. É só leitura praticamente, né? Enfim, ou seja, o André é engenheiro, o André faculdade de bacharel em direito, o André é contador e que não passa concurso. Aí eu pensei, não quero mais concurso, vou desistir. Porque desistir é muito melhor, desistir dá prazer. O prazer de você abandonar aquilo, sabe? Tipo, eu não quero mais isso. E eu ganhava muito bem. E às vezes que não seja prazer, mas é uma fuga da dor, né? Fuga da dor. Você ficar ali reprovando. E às vezes a gente escuta das pessoas que a gente ama, né? Deixa, quando tu não passa, eu passei por isso que você está relatando, você não passa. Aí as pessoas que você ama, às vezes vem essa cobrança, né? E às vezes essa cobrança que vem no sentido de que as pessoas que amam falam assim, deixa concurso para lá, concurso público para lá, né? Ou então não entende quando a gente está ali se privando para estudar e não está passando. E às vezes a pessoa faz isso porque não quer o nosso mal. Sim. Às vezes as pessoas fazem isso porque não quer que a gente sofra. Exato. Porque sabe que cada vez que a gente faz uma prova e não passa, é uma frustração muito grande. Sim. Né? E aí vem essa cobrança nossa, que já é natural, mais daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Amigos, familiares, né? Pessoas que já estão lá, sabe? E assim, Felipe, quando desisti, foi engraçado que foi numa época que eu fui convidado para poder dar aula no curso PH, né? Você conhece o curso PH, né? É um dos cursos que mais aprova para medicina daqui do Rio de Janeiro, né? E eu fui dar aula de matemática. Eu comecei a pegar esse gosto de ser professor, sabe? De tirar de mim, né? E dar para outra pessoa o ensinamento e fazer com que ela, com esse ensinamento, conquiste o sucesso da vida, né? Porque eu acredito que eu sou uma pessoa de sucesso, né? Então, assim, eu fiquei pensando, estou iniciativa privada, não quero mais concurso, vou fazer uma outra faculdade. Já tinha largado a engenharia também? Não, porque eu fazia engenharia, né? Eu trabalhava como engenheiro, ganhando mais de 30 mil reais por mês, só que eu comecei a me apaixonar por lecionar. Um amigo meu que chamou, né? Tipo, André, vou te convidar, tal, você é um cara que gosta de estudar. Aí eu falei, não é que eu gosto de estudar, né? Eu vi no estudo um processo de ganhar vida. Enfim, quando eu fui dar aula, né, e para pessoas que estavam estudando para concurso também, né, medicina em si, eu comecei a ter um gosto de dar aula, sabe? Essa coisa de, caramba, que bacana, você tirar de você e você entregar para outra pessoa todo o teu conhecimento. Isso não tem preço, Felipe, sabe? Para mim isso não tem preço, você é professor também, você sabe que não tem preço que pague isso, são os valores, né, que a gente começa a ter. E eu meio que assim, abandonei o concurso público, já ganho muito bem, eu ganho mais do que ganho um auditor. Eu pensando na época, eu ganho um dobro do que ganho um auditor, para que eu queria ir para lá? Eu queria qualidade de vida, entende? Então, o que eu fui fazer? Bom, eu ganhava muito dinheiro, eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Eu pensei, cara, eu tenho que investir esse dinheiro. O que eu vou fazer? Faculdade de Economia. Ela vai ao André, pedi reingresso na UERJ para Economia. Só que me jogaram no 5º período. Eu aprendi a fazer investimento em bolsa de valores fazendo faculdade de economia? Nada. Também não. Mais uma frustração. Mas terminou. Mas terminei. Fiz a faculdade de economia lá rapidamente também, né? Que eu consegui isentar disciplinas. E as pessoas riam de mim. Cara, você vai entrar pro Roberto Justus, né? O aluno aprendiz. Você é um cara que faz faculdade pra caramba. Tipo, aí eu ficava rindo, mas na verdade, esse processo, olha que interessante que eu vou falar agora, muitas pessoas podem estar passando por isso. Esse processo de fazer muitas faculdades era uma tentativa de preenchimento de um vazio na minha vida. Que vazio era esse na minha vida? Quando meus pais se separaram, meu pai ficava onde? Em Angra e eu na capital do Rio. Eu ficava sozinho. Desde meus 14 anos de idade eu ficava sozinho. Então, dentro da minha casa, eu me sentia sozinho. E eu estava sozinho, sabe? E eu ficava pensando, caramba, eu comecei a entrar num processo de solidão muito forte, sabe? E eu pensava, se eu estiver estudando, se eu estiver dentro de um estabelecimento de ensino, eu vou estar com amigos, fazendo coisa que vai me gerar benefício futuro,
e eu preencho uma lacuna na minha vida, que era uma lacuna de solidão. Olha que interessante. Eu peguei algo negativo e tentei fazer com que esse negativo se tornasse algo positivo. E eu me tornei um mestre em fazer isso. Qualquer coisa ruim que aconteça na minha vida, eu impulsiono ela para que ela seja motivacional para mim, entende? A sua companheira estuda, né? A minha companheira estudo. Eu fiz do estudo uma companhia para mim, exato. E quando eu me formei, né, em economia também, para mim foi mais uma graduação em si, tipo, eu pensei, cara, vou continuar, né, na assessoria privada e tal, só que o meu ex-chefe da engenharia, né, ele era uma pessoa que tomava até lítio para poder controlar o humor dele, era uma pessoa muito bronca. E todo domingo, quando começava o Domingão do Faustão, eu começava a ter aquele barulhinho no estômago, sabe? De nervosismo, em saber que no dia seguinte eu ia me deparar com ele. Ou eu mudava minha vida, ou eu, tipo assim, eu não tinha opção, eu tinha que mudar minha vida. De que forma? Trabalhar em outra empresa, só que essa é a mesma coisa, repete-se, né? São procedimentos, na verdade, que são padronizações de trabalho, sabe? Entrega de projeto, essas coisas todas, a pressão. Não é que eu não gosto de pressão, até gosto de pressão, mas com respeito, né, com educação. E dentro de um ambiente de trabalho, você não vê muito isso. Privado, não passei muito por isso, sabe? Xingamento, não comigo em si, mas com outras pessoas. E o estopim para mim foi na época que uma subordinada minha, né, que era cadista, né, da AutoCAD, eu engenheiro, grávida de 8 meses, ela entrou e ela passou pelo meu chefe, que era o gerentão. Ele olhou para ela com uma cara assim, fulminando ela, porque ela se atrasou, porque estava com cólica, né? 8 meses. Estava com cólica. Ela atrasou tipo 20 minutos. Ele olhou para ela e ela acabou de entrar em trabalho de parto, sabe? Tipo, quase que a garota morreu. Só de olhar para ela. Só de olhar para ela, porque o olhar dele era um olhar assim, monstruoso mesmo, sabe? Um olhar fulminante mesmo, de reprovação, sabe? Tipo, por que você está chegando aqui tarde se tá todo mundo aqui antes, entende? Só que a mulher estava grávida. Então, assim, aquilo me incomodou tamanho, né, de uma forma assim, absurda, me deu vontade até de agredi-lo. Só que assim, eu não consigo agredir uma mosca, uma formiga. Eu não sou desse tipo de, sabe, de pensamento. E eu pensei, eu realmente preciso mudar minha vida. Aí eu entrei em contato com o meu primo, né, Rodrigo, auditor da Receita, lá em Brasília. Aí ele falou assim pra mim, André, na sexta-feira, a família dele daqui do Rio também, era uma época de Dia das Mães, né? Ele falou assim, André, sexta-feira que vem eu vou para ir pro Rio. Pô, vamos tomar uma cachaçinha? Eu falei, tá bom, vamos tomar cachaça. Aí ele, vou até aproveitar, cara, para conversar contigo, cara, que eu tô voltando a estudar. Aí eu pensei, como assim tá voltando a estudar, Rodrigo? Aí ele, cara, eu tô voltando a estudar. Aí eu, mas pra que tu tá estudando, cara? Você já é auditor da Receita, cara, engenheiro do ITA, né? Tipo, quer fazer alguma outra coisa? Que ele, sim, vou voltar a estudar, né? Talvez muitas pessoas que estão aqui assistindo a gente nem conheçam essa profissão, né? Que é a praticagem. Prático. Aí ele falou, André, tô estudando pra prático. Aí eu falei pra ele, não tá prático? Como assim, Rodrigo? Que negócio é esse? Aí ele, vamos fazer o seguinte, vamos estudar no sábado? Nessa época, eu engenheiro, ganhando muito bem, dando aula no PH, ganhando muito bem mesmo. E sábado de manhã ele falou assim pra mim, vamos estudar, cara, de 7 às 7 no sábado? Aí eu falei pra ele, pô, beleza, né, eu quero voltar a estudar pra concurso, vamos lá, tá bom. Aí ele voltou de Brasília pra cá pro Rio. Aí a gente começou a estudar, 7 horas da manhã, a gente tomou uma cachaçinha, né? Eu entendi o que era praticagem, né? Ele queria grana, né? Ele queria tipo, desenvolvimento de grana mesmo, sabe? E era pro estudo, né? Ele passou, hoje ele é prático, né? Mora em Miami. E, tipo, aí ele falou assim pra mim, cara, vamos estudar. Eu comecei a estudar com ele. Aí, essa conversa pra mim, Felipe, ela foi um divisor de águas, porque eu falei assim pra ele, pô, Rodrigão, cara, eu tenho faculdade disso, faculdade daquilo, cara, eu tô querendo fazer faculdade de matemática, foi como eu queria fazer faculdade de matemática, né? Fiz a distância aqui no Rio também. E ele falou assim pra mim, André, faculdade não adianta, tem um número de faculdade, isso não quer dizer que você vai passar concurso. Um cara com tecnólogo, com 2 anos, o cara estuda e passa, né? Então faculdade não passa. Eu falei pra ele, sim, eu tive que aprender na porrada. Aí ele, mas tudo bem, ok. Tudo isso aí pra você, pra concurso público, sabe que não valeu de nada, né? Eu falei, sim, eu sei. Mas lá na frente vai gerar um conhecimento para mim. Quem sabe, né? Conseguir um cargo alto, um cargo bacana na administração pública, e não deu outro, né? Hoje eu tenho um cargo altíssimo na administração pública. Mas enfim, o que ele me explicou foi, eu pegava um livro e destruía um livro inteiro em 1 semana e meia, 2 semanas máximo. Ele falava, cara, tá errado, por quê? Nossa cabeça, ela tem alguns hemisférios que, por exemplo, hemisfério, né, o lóbulo direito é a parte de exata, o esquerdo é a parte de humana. Quando você estuda uma única matéria por dia, você está condicionando a tua cabeça a pensar de forma, tipo, monodisciplinar. Quando você faz o concurso público, é multidisciplinar. Tu pega português, tu pega direito, tu pega contabilidade. Aí eu falei pra ele, caramba, interessante, tô concordando com você. Só que ele falou assim pra mim, cara, vamos estudar, 7 a 7, tá bom. Aí ele tenta intercalar disciplinas, disciplina de exata com disciplina de humana. Você vai ver
você não vai ficar tão nervoso, você não vai ficar tão estressado, a cabeça não vai queimar tanto. E realmente aconteceu aquilo. Quando deu 5h30 da tarde, Felipe, eu falei assim pra ele, caramba, nossa, tá chegando a hora, graças a Deus, vou passar um café aqui pra gente, que a gente tá quase acabando. Vou até ligar pra minha namorada. Aí ele falou assim, como assim André acabando? Eu falei, não era pra estudar de 7 em 7? Aí ele, sim, 7 em 7. Eu falei, então, tá acabando. 7 horas, tá chegando 7 horas. Aí ele, André, você não entendeu. É pra estudar de 7 da manhã, é 7 da manhã. Ah, que isso. Aí eu falei assim, não. Eu falei assim, não. É caô, né? Eu falei assim, é mentira, né? Aí ele, não, é verdade. Ele, Felipe, aqui nele, ele era tipo, lá no Cefet, a gente chamava ele de gabarito. Todo o Cefet conhecia ele como gabarito. Gabarito que... É. E o cara, aqui nele, era até um pouquinho roxo, sabe? Tipo, de tanto estudar. Aí eu falei assim, tá falando sério mesmo, Rodrigo? Aquele, sim, cara, tô falando sério, vamos estudar de 7 da manhã às 7 da manhã. É uma meta. Tu tem que estipular metas de estudo. E você consegue, cara. Vai, se esforce, faça isso, André. Eu falei, tá, eu vou tentar. Eu consegui? Óbvio que não. Da namorada até ficou na época falando, pô, isso aí é caô de vocês, né? Vocês querem sair, querem ir pra balada. Eu vou embora, eu vou fugir! Ela falou até pra casa. Tipo, eu falei pra ela, pô, vem aqui pra casa. Porque realmente o cara ele é um robô, né? Uma máquina de estudo. Não deu outra. Eu conversei com ele. Cara, isso que você faz, de onde você conseguiu tirar esse processo, sabe? Porque a minha tia, né, é tipo costureira. Não passou nada pra ele em relação ao estudo. O meu tio, sargento da PM, pai dele, né? Tipo, uma família que não direcionou ele falou que não tem direcionamento de estudo. Ele comentou a mesma coisa que aconteceu comigo. Quando ele começou a se relacionar com pessoas inteligentes, ele começou a admirá-las. Ele queria também ser admirado por aquilo. Ele começou a estudar, ele começou a pegar um gosto. Lá no ITA, né, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ele falava que à noite lá, os moleques eles faziam, tipo assim, não tinha nada para ser feito. Então eles ficavam brincando de estudar para poder fazer Olimpíada, sabe? Para participar de Olimpíada Internacional. E os caras trabalhando com engenharia, alguns estudavam biologia, porque, por exemplo, o Felipe vai estudar para fazer Olimpíada de Matemática. Felipe, não vou concorrer contigo não. Eu vou participar de Olimpíada de Biologia, por exemplo. E o cara nem estudava Biologia. Ele comprava livros para poder estudar, para poder fazer Olimpíada. Olha que coisa doida. Eu falei assim para ele, cara, mas aí o cara não tem vida, sabe? Aí ele, mas André, era um processo também de quê? Suprir lacunas. Porque na nossa vida a gente tem algumas lacunas que a gente vai suprindo com algumas coisas. E lá, o pessoal gostava de estudar. Aí que eu comecei a pegar um gosto absurdo de estudo. Até que ele falou a seguinte frase para mim, Felipe, eu achei até um pouco de soberba, mas não é soberba, é segurança. Ele falou assim para mim, qualquer coisa, André, que nessa vida eu precise conquistar por meio de estudo, eu já sei que eu vou conseguir. E eu falei assim para ele, mas cara, que isso, cara? Tipo, mas que arrogância é essa? Aí, não, não é arrogância não, é determinação. Aí eu falei, caramba, como é que eu consigo competir com uma pessoa que estuda 12 horas de 7 a 7, de sábado para domingo? E o cara, no domingo, 7 horas da manhã, eu dormi. Quando deu mais 2 horas da manhã, eu não consegui dormir. Eu apaguei babando aqui na mesa, ele rindo, tirou foto, ficou rindo depois de mim. Deu 7 da manhã, eu botei o relógio para despertar, tava lá ele, normal, tipo, oi. Ou seja, aquilo para ele era um processo de repetição. O que ele estava fazendo ali, ele já fazia lá, no ITA, entende? Durante a semana. Aí eu pensei, agora que eu consegui entender por que você consegue passar para tudo. Porque não é onde se forma. Não é a base que você teve, apesar de uma base ser muito bom para você, né? A base, ela facilita, é um facilitador, né? Mas é o quanto você é determinado, é o quanto você realmente quer. E quando a gente fala de sonho, tipo, o que é um sonho para você? Muita gente sonha em ser servidor público, mas a pessoa não quer passar pelo processo. A pessoa ela quer o final, ela quer a cereja do bolo, ela quer ser servidora. E quando eu comecei, Felipe, aí eu fiz vários concursos, reprovava em tudo. Reprovava em tudo mesmo. E assim, eu era aprovado, mas não classificado. Não adianta. Vamos passar no concurso, né? Felipe, quando ele começou a me passar esses direcionamentos, André, se você não fizer isso, se você fizer a mesma coisa que o teu concorrente, você é mais um. Não adianta. Você tem que fazer o que o cara não faz. E isso, André, é para tudo na vida. O sucesso está muito voltado ao quanto você está determinado a que aquilo aconteça. Aí eu comecei, caramba, que interessante, cara. Eu até entendo isso que ele está falando, mas é muito extremo, entende? Para mim, ele era muito extremo. Estudar 24 horas seguidas, Felipe, foram seguidas. O cara não levantou da cadeira. Ele pegava café, ele botou assim uma garrafinha de café. Quero café! Quero café! Quero café! Café acabando,
ele ia fazendo mais café, no máximo ele ia fazer um xixizinho no banheiro e voltava. Aí eu pensei, cara, o cara é uma máquina de estudo. Eu quero ser essa máquina também de estudo. Aí o que comecei a fazer? Cheguei pra minha namorada na época e falei, Paula, eu preciso também passar no concurso público porque eu quero ter uma qualidade de vida. E, pô, ele hoje é prático, o cara tira mais de 200 mil reais por mês. Não que a minha felicidade esteja atrelada ao dinheiro, entende? Eu comecei, Felipe, a ficar viciado com desafios. Cumprimento de metas, sabe? Aí eu comecei a colocar, cara, eu não consegui fazer 24 horas, vou tentar fazer 8 horas por dia. Conseguia. Aí ele falava pra mim, tenta agora avançar, André, mais meia hora. Você vai perceber que você se condiciona, você condiciona seu corpo, sua mente. Tudo é um processo, cara. O processo de passar em concurso público, ele perpassa muito mais do estudo. É um processo de autoconhecimento. Exatamente. Ali que eu comecei a me conhecer. Ali eu comecei a conhecer as minhas fragilidades como um ser humano mesmo, sabe? Chorei muito, chorava muito, porque ainda que eu estudasse, eu não conseguia ser aprovado, não passava. Eu pensava, cara, o que está errado em você? Chorei, dava vontade de desistir, mas eu pensava o seguinte, Felipe, desistir não é opção. Tudo na minha vida foi conquistado pelo meio de estudo, sabe? Determinação. Ainda que meu pai fosse muito bem de vida, eu poderia muito bem ter continuado na engenharia, ganhando bem, né? Mas não era o que eu queria mais. Eu não queria mais ser engenheiro, eu queria concurso público mesmo. Aí, nesse processo de planejamento também, ele falava para mim, André, como é que você entra numa guerra se você não se planeja? Quando você vai se casar, tu tem que se planejar? Quando você vai trabalhar em algum lugar, você não tem que se planejar? Como é que você estuda sem planejamento? Eu falei, mas que tal planejamento é esse, Rodrigo? Tu tem alguma planilha de estudo, cara? Eu falei, planilha de estudo? Que isso, cara? Como assim? Cara, eu tenho no Excel exatamente tudo que eu faço durante a semana. Porque ali eu consigo ver de fora o que eu tenho de lacuna para eu poder estudar, para eu poder ocupar meu tempo. Aí eu pensei, caramba, que interessante. A gente faz. Felipe, eu chego em sala de aula e falo para os alunos, galera, não sou eu que vou passar vocês, não é o curso que vai passar vocês. Quem vai passar vocês são vocês mesmos. Agora, uma coisa eu garanto para vocês, se vocês não fizerem um planejamento prévio, você não tem direção. Ou você tem até o ponto de destino que você quer chegar, mas você não sabe como chegar. Você vai para a direita, você vai para a esquerda, você fica parado, você não sabe como chegar. Aí você estuda a esmo. Por exemplo, chegava uma terça-feira, na parte da noite, o que eu vou estudar? E geralmente o estudo não é prazeroso. O que eu estudava? Eu estudava coisas que, como não é prazeroso, então que pelo menos não seja tão doloroso. Eu pegava o quê? Matemática financeira, coisas que eu gabaritava tudo. Contabilidade, que eu sou muito bom. Eu pegava probabilidade, estatística. Por quê? Eu sabia muito. Estava errado, por quê? Como é que eu vou demandar um tempo alto da minha semana e estudar uma coisa que eu já sei? Eu estou enxugando gelo. Só satisfazendo teu ego. Satisfazendo o ego. É uma satisfação de ego, exato. E tipo, desencargo de consciência. Eu estou estudando, mas não estou me desenvolvendo para passar no concurso. Aí que ele começou a conversar comigo o seguinte: demande de forma inversamente proporcional. No que você é muito bom, demanda menos tempo durante a semana, para você ir suprindo as lacunas do teu conhecimento. Quando eu comecei a fazer isso, eu entendi que o processo de estudar para concurso, ele é muito antes do próprio estudo. Planejamento, autoconhecimento, se conhecer mesmo, sabe? E ser muito humilde nesse processo de você tem que entender que você não é bom em tudo. E que lá você vai se deparar com pessoas que realmente estão muito determinadas. Só passa no concurso que é muito determinado, não tem jeito. O que eu fiz? Fiz a minha planilha. Com a planilha, é que eu brinco com o pessoal, né? É o tal do POA. Quem que é o POA? Né? Você tem que se planejar, fazendo a planilha. Com a planilha você consegue se organizar, que é o O de organização. Só que você tem o planejamento, você tem a organização. O que você precisa fazer agora? Executar. Executar, que é ação. Né? Se você não agir, não adianta de nada. Haja. Tipo, ação. E é só você esperar. O que eu pensei? Caraca, será que é isso mesmo, o Rodrigo? André, agora aguarde. Felipe, quando aconteceu isso, juro pra você, eu comecei a me tornar um viciado em aprovações de concurso público. Não só aprovações, como classificações. Passei na ANP, passei para a Eletrobras, passei para a Petrobras, eu passei para a Guarda Complementar da Marinha, passei para a Polícia Federal, passei para a Fiocruz, passei em vários concursos. Aí eu escolhi onde eu fui lotado. Por quê? O que eu pensei na época? Eu preciso estar lotado no concurso que se aproxime do quanto que eu ganho na iniciativa privada. Eu preciso também de qualidade de vida. Eu quero ficar no Rio de Janeiro, né? Na época que eu passei para a Polícia Federal, era para ser lotado ou no Acre ou em Rondônia. Eu pensava, será que eu vou ser feliz lá?
Porque ganhar 1/3 do que eu ganho como engenheiro lá, só para dizer que eu sou concursado, só para dizer que eu sou policial, então eu não tinha essa coisa, sabe, de ter perfil de segurança pública, ser policial federal, eu nunca pensei nisso, sabe? Eu queria sim qualidade de vida atrelada a um bom rendimento financeiro para poder dar uma qualidade de vida para minha família, fazer o que meu pai fez para mim e para meu irmão, entende? E eu consegui no concurso público. Hoje eu sou uma pessoa completamente realizada, me tornei um ávido por conhecimento, não consigo parar de estudar, nunca conversei com você, e eu acho que eu vou morrer estudando. Ou seja, nunca gostei de estudar. Percebe que a gente se transforma. Agora, isso é uma questão de escolha, uma questão de decisão de vida. O que eu mais vejo são pessoas que querem estudar, eu quero, mas elas não querem pagar o preço por isso. O preço, ele é alto. Talvez seja alto, mas o resultado é muito melhor. Se eu soubesse que ser servidor era tão bom, eu só consegui vendo, porque a gente acredita muito no que a gente vê, a gente toca, A gente eu pensava assim, caramba, ser concursado, isso aí é tudo fichinha marcada. Meu pai falava isso pra mim, não, tá maluco, vai ser concursado nada, Eu falava, pai, mas eu tenho amigos que são, pai. E eu via muita qualidade de vida, mas muita. Então eu queria aquilo pra mim. Então, como eu percebi que era algo palpável e que só dependia de mim, Felipe, não depende do time que eu torço, não depende da minha idade, não depende da minha experiência profissional, da sua cor, do seu sexo, não depende do meu credo. Eu sou isso, eu sou aquilo, não depende de nada. Basta você pegar arquivos em PDF, videoaulas bacana e marcar o X. Toma, 20 mil reais. Oi, como assim? Ninguém está perguntando o que você é, o que você fez, a tua experiência. Olhou, estudou, marcou. 6 meses e 1 ano você resolve sua vida, estuda para concurso, entende? Por que as pessoas não fazem isso? Em sala de aula eu comento muito com os alunos, E falo, gente, hoje passar no concurso público eu vejo como uma coisa muito fácil. Por quê? No Brasil a gente não tem esse processo de educação de base forte. A educação pública, de base, ela é muito deficitária. Eu não tive essa educação deficitária. Eu vim de colégio particular sempre. Então a minha estrutura de base era muito forte, sempre muito forte. Só que isso facilita, para essa pessoa. Até em faculdades públicas, eu não vi gente de escola pública em faculdade pública. A gente só vi gente de escola particular. Porque o cara teve base para estudar, estudou e conseguiu passar. Então, assim, tudo está voltado, na verdade, se a gente for fazer um resumo de tudo, é o quanto você realmente quer aquilo. E eu falo, é sonho. Se é sonho, então você tem que ter muita determinação para você realmente conquistá-lo. E sonho, você não desiste de sonho. Se você desiste de um sonho, então realmente não era um sonho. Então, hoje, o que eu faço? Eu procuro mostrar para os alunos em si que não é somente um professor, ele não é uma pessoa somente que chega aqui e faz um vídeo bacana, sabe? Faz um material bacana. Ser professor é muito mais do que isso. Ser professor é ensinar vida, é ensinar métodos, é mostrar experiências de vida, sabe? Estruturas comportamentais, isso modifica muito a vida da pessoa. Essa quebra de um comportamento padrão, isso é necessário. Quem é que faz isso? Isso é muito difícil. Quem consegue se quebrar a rotina de vida, porque a pessoa é muito melhor, está numa academia, está malhando. Quando você faz um planejamento, você quebra a tua rotina, você muda o seu modus operandi. Isso gera para o aluno um processo de desgaste. Por quê? É que nem academia. Tu está 6 meses na academia, você está com pesão. Se você ficar 2, 3 meses fora e você quer voltar, porque quer voltar pegando aquele pesão, você não vai conseguir. Então, esse processo de estudo é gradual. E as pessoas, elas são imediatistas. Eu sou imediatista, você é imediatista. O ser humano, ele é imediatista, ele quer para ontem, porque é bom, dá prazer. Dá prazer. Então, assim, resumindo tudo que eu estou falando, se eu soubesse que era tão bom ser servidor público, eu teria feito só uma faculdade, obviamente, E hoje eu trabalho com pessoas que fizeram tecnólogo, 2 anos de faculdade. Se eu for quantificar a quantidade de anos que eu fiz de faculdade, eu nem sei mensurar, nunca parei para pensar nisso. Já perpassa mais de 15 anos, óbvio. Ou seja, 2, 15, e o cara ganha a mesma coisa que eu. Oi, precisou disso tudo? Não precisou. Eu percebi que esse processo todo, isso foi maravilhoso. Eu queria muito ter esse conhecimento, isso que a gente está conversando aqui nesse podcast. Eu queria muito estar desse lado lá naquela época. Eu queria voltar atrás e estar assistindo esse podcast para que eu pudesse aplicar isso na minha vida, porque gera resultado. E gera. Lembre-se, eu não estou explicando o método de ensino, porque para mim não tem método, ou um único método infalível. Não existe isso. Porque o André é o André.
O Felipe, consegue entender? O Felipe tem seus medos, tem suas fragilidades e qualidades, assim como o André. Então o processo de absorção do conhecimento ele vai ser diferente. O Felipe gosta de matemática, de repente o André gosta de leitura. Então não existe um método único para as pessoas. E qual é o método? Não existe. Você que vai ter que aplicar no seu estudo e entender que você está conseguindo ser mais produtivo de algumas maneiras. E você vai se readequando. Mas você só consegue fazer isso se você se planejar. Quem é que se planeja? Eu chego em sala de aula, numa turma de 60 alunos, numa aula de quarta-feira, e a segunda aula na semana seguinte eu falo assim, pessoal, término da primeira aula. Se vocês não se planejarem, é a única garantia que eu dou para vocês, que vocês não vão passar. Vocês não vão passar. Desculpa, eu sou muito transparente, verdadeiro. Eu não consigo enganar aluno, não tem como enganar aluno, porque senão estão me enganando, entende? Não consigo ser assim. Eu quero ver quem é que vai se planejar. Vamos lá? Beleza. Chega no turno seguinte, nem 10% faz o planejamento. Ou seja, eu chego lá e falo, vocês querem realmente passar em concurso público? Estão estão correndo atrás para passar em concurso público? Se 6 pessoas de 60 estão fazendo isso, essas 6 vão passar. E 54? Realmente, vocês acham que passar em concurso público é ficar em sala de aula e assistir uma aula? Vocês acham que passar em concurso público é somente comprar um bom material? Não é. Perpassa muito mais do que isso. É um processo de transformação de vida. Depois você pode até mudar, né? Se voltar como era a tua vida, né? Tipo, agora, um salário para sempre, qualidade de vida para sempre, com um ano de estudo você se transforma. Você tem um salário, né? Você vê concurso como, por exemplo, o Senado, né? Pagando mais de R$20 mil. Qual é o trabalho da iniciativa privada que uma pessoa de nível fundamental vai ganhar R$20 mil? Não existe. Consegue entender? Então, o concurso, ele te dá essa possibilidade. Ele não está pensando na tua experiência em nada. Ele é democrático. Quem fizer mais vai ganhar. Isso é lindo, isso é muito bacana, porque ele é meritocrático, entende? Quem faz mais vai levar. É mérito, é meritocracia, isso é muito bacana. E se eu soubesse que era assim antes, porque eu não entendia isso, sabe? Eu queria, assim, né, trabalhar na área de engenharia, porque era meu pai e tal. Eu teria feito isso muito tempo atrás. Eu acho interessante o que você falou no sentido de um ponto que você levantou aí, e até da meritocracia também. Eu, às vezes, com relação à meritocracia, eu tenho minhas certas restrições no sentido de... eu acho que a meritocracia ela é muito bacana quando você tem pessoas em situações iguais, né? Por exemplo, eu sempre trabalhei muitos anos em escola pública e eu sabia que nas escolas públicas era muito difícil para aquelas crianças que estavam lá, que só iam para a escola porque precisavam se alimentar, não tinha alimentação em casa, lutar com um cara que tinha toda uma estrutura de uma escola particular caríssima, que tinha uma acesso a informações que essa criança na escola pública não tinha. Então, quando você coloca essas duas pessoas num concurso público, né, e você fala assim, o melhor tem que passar. Sim, o melhor tem que passar, mas que essas duas tenham acesso às mesmas coisas. A partir do momento que eu e você, a gente está nas mesmas condições, aí sim, o melhor tome a vaga, né? E o que eu acho encantador, e por isso eu acho que você deve concordar comigo, que esse meio online, ele ajudou muito nisso, né? Porque hoje a gente tem muita informação aqui na internet. Foi igual você falou, poxa, eu queria há anos atrás estar escutando um podcast desse. Né? Há anos atrás, quando eu estudei para concurso público, você estudou também, a gente queria ter acesso a tantas aulas que a gente tem aqui de boa qualidade, né? A gente aqui no canal tem aula praticamente todo dia e com professores excelentes, né? Então, assim, a gente sempre está ajudando o aluno, mesmo aquele que não tem condição, sabe? Então, eu acredito que a aula online, o ensino online, sabe? Ele veio para ajudar um país que não valoriza a educação, um país que não dá suporte à educação, aonde a gente sabe que a disparidade, a desigualdade social é muito grande. Então, por isso eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu acho que você também. Quando a gente recebe mensagem daquele aluno que está lá no interior do país, sabe, que se não fosse o ensino online, ele não conseguiria estudar,
sabe? Acesso. E esse aluno conseguir dizer que passou, que foi aprovado, sabe? Isso é um exemplo de inclusão social, né? Então, graças a Deus, antes não tinha isso e realmente quem passavam eram aquelas pessoas que tinham acesso aos melhores cursos, que estudavam em boas escolas. Hoje, graças a Deus, isso tem mudado muito, porque hoje o cara que se dedica, que corre atrás, os cursos online são infinitamente mais acessíveis do que um curso presencial. Eu lembro que eu também fiz academia do concurso, igual você falou, na época que eu estudava para concurso público, e eu lembro como se fosse hoje, que meu pai foi lá, entregou, meu pai não, minha avó na época, foi lá e entregou 12 cheques, pagava com cheque na época, né? E o curso saiu quase R$2.000, sabe? E eu tô falando isso em 2009 por aí, 2010 por aí, caríssimo. Hoje R$2.000 já é um dinheiro considerável, imagina naquela época, sabe? E a gente vê cursos online hoje de excelência com valor que custa, sei lá, menos da metade desse valor, sabe? Então hoje está muito mais acessível você conseguir ter todas essas informações, você ter todo esse acesso, e isso possibilita que você consiga ser aprovado, apesar da desigualdade social que tem no país, né? Sim. Então, pegando esse gancho, essa própria desigualdade social que você está comentando, na minha família eu vi isso, né? Meus primos que não tiveram acesso, né, em função de meus tios que tinham carência financeira, e eu tinha, né, esse suporte financeiro do meu pai para poder estudar, sabe? Só que o concurso público, ele não está pensando, né, em relação, tipo, quem vai passar é quem tem o conhecimento, entende? Tipo assim, ele não está pensando se você está vindo de uma favela ou se você está vindo, de repente, de um condomínio de luxo. Exatamente. Entende? Ou você vai dar um jeito nisso, ou a sua vida você vai ver pessoas passando e você vai ficar para trás. E isso que você falou em relação ao acesso a um material de qualidade, quisera eu, na época, né, ter realmente esses, né, cursos, né, online em si. Porque se você for parar a pensar, eu falo isso em sala de aula mesmo, eu falo porque eu sou transparente. Só o custo que o aluno tem com deslocamento, pagando o curso, né, ônibus ou táxi e alimentação, para ele poder se deslocar no curso presencial, ele quase que já paga no curso online. E outra, no curso presencial, você tem que estar à disposição do horário do curso, enquanto que no online, é o online que se adequa a você. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, você consegue assistir uma videoaula. Aquele POA que você falou, né, do planejamento, da organização, no online é muito mais fácil você criar um planejamento e a organização. Sim. E com planejamento e organização mais fácil, a ação vem mais fácil. E no presencial você perde uma aula, e no online você perde aula. Você pode assistir uma hora que você quiser. Exatamente. E quantas vezes você voltar, quiser. Voltar quantas vezes quiser. Isso é maravilhoso. E uma outra coisa, Felipe, só para finalizar, o que foi o que meu primo falou lá na época. André, hoje você não tem a possibilidade de fazer uma coisa que eu tentei fazer e eu também não tive essa possibilidade. Aí eu falei, mas era o que, Rodrigo? Por que eu, na época, ele não fazia cursos presenciais, sabe? E não tinha curso online, não tinha muito curso online. Eu acho que nem tinha. Eu acho que na época era o ponto de concursos, se não me engano. Né? E ele falou assim pra mim, cara, eu vou atrás do melhor. Eu não quero perder meu tempo com um professor mediano. Eu preciso ter o meu dream team de professores. Hoje o online possibilita isso. Quem é o melhor professor administrativo? E assim, o que é ser o melhor? Melhor para mim pode não ser melhor para você. Exatamente. Por isso que cada um tem que montar o seu próprio time de professores. E hoje, né, quem está assistindo aqui a gente tem essa possibilidade de você montar o seu dream team. Talvez onere um pouco, mas se você for parar para pensar no custo-benefício disso, no prazo que você vai aplicar no teu estudo, nossa, é muito melhor. É melhor. Vai dar resultado. Vai dar um resultado muito mais rápido, entende? Às vezes o barato sai caro, né? É o barato que sai caro. E André, outra pergunta que eu queria te fazer era o seguinte, e aí você contou a trajetória que você acabou optando qual curso você tomar posse, hoje você é servidor da Fiocruz, né? Já tem quantos anos você está na Fiocruz? Já tem uns 12 anos. 12 anos. O carro que você executa lá hoje? Analista de gestão. Mas hoje você tem um carro comissionado também lá, né? Comissionado, né? E a carreira, né, é uma instituição onde que ela favorece muito um plano de carreira voltado para o estudo, né? Tipo, quem tem pós-graduação vai ganhar mais, né, no contra-cheque. Quem tem mestrado vai ganhar mais, quem tem doutorado vai ganhar mais. Agora terminei meu mestrado, não só para fins financeiros,
mas também para fins também de, né, desenvolvimento, né, intelectual em si. E isso é muito bacana, né, porque aquilo que eu estava conversando com você, eu posso, por exemplo, isso depende da estrutura de carreira do cargo, tá? Geralmente segurança pública, área de fiscalização, eles ganham por subsídio, eles não pagam porque você tem mestrado, doutorado. Onde o trabalho paga, né? É o plano de carreira. O aluno, né, o concurseiro, ele tem que entender e conhecer o plano de carreira do cargo que é. Tipo, como é que é o meu cargo em si. Que tem vários cargos que começa alto, mas também o plano de carreira é, né, ruim, então você aposenta. Um dos fatores pelo qual eu não quis ficar na Polícia Federal, né, que lá na época a gente falava que o cargo da PF, na época, porque isso também pode mudar, entende? Pode mudar, é verdade. A gente chamava o cargo da PF de agente de pirâmide achatada. Você começa bem, mas termina muito próximo do bem que você começou. E lá na Fiocruz era uma pirâmide completamente mais acentuada, ou seja, quando eu chego lá no ápice da pirâmide, eu ganho o que ganha o auditor fiscal. Então eu pensava, pô, o que é melhor para mim, sabe? Vamos do aspecto financeiro, obviamente, né? Não estou falando do aspecto do trabalho em si, porque é uma área administrativa com uma área de segurança pública, entende? E André, eu acho que dá para a gente ver algumas semelhanças, assim, no sentido de que eu escuto muito dos meus alunos, o pessoal, se não sabe, né, o André, ele dá aula para concurso público de Direito Administrativo, né, André? Ele é o nosso professor aqui da equipe de Direito Administrativo. Ele dá aula também de Direito Tributário, né, e Contabilidade. Né? Vamos dizer que esses três são suas especialidades, né? Essas três disciplinas. E eu escuto muito dos meus alunos, né? Felipe, caramba, o André, ele facilita a vida do aluno, a linguagem do André, a forma que o André ensina, ele facilita. E eu acho que isso dá para entender da sua trajetória, porque você, conforme você mostrou, você era um aluno que não gostava de estudar, você era uma criança que na época era cobrada, se autocobrava, porque tinha um exemplo em casa do seu pai, do seu irmão, mas você não gostava, tirava nota vermelha, e você foi aos poucos criando gosto de se estudar. E com certeza você só criou gosto para estudar porque você foi entendendo o jogo, como é que funcionava, você foi entendendo como é que cada disciplina funcionava, isso um processo gradual, por isso é sempre uma preparação de médio e longo prazo, a maioria quer estudar em cima da hora, só com o edital sai, e por isso acaba sendo reprovado. Então, toda essa fase que você passou, de sair de uma pessoa que tirava nota vermelha, dificuldade, até hoje ser um professor com 5 graduações, lecionar tantas disciplinas, essa jornada fez com que hoje, quando você liga a câmera, quando você ensina, você traga uma simplicidade, porque foi o que você teve que fazer a sua vivência, exatamente. É que nem eu falo para os alunos, né? No direito administrativo, ele trata da organização pública em si, da administração pública no geral. É a organização em si. Eu sou como se fosse um papagaio, porque eu vivo isso, entende? O meu dia a dia, dentro de uma repartição pública, é o direito administrativo o tempo todo. Então, quando eu pego uma lei, quando a gente lê algum livro, alguma coisa, a gente lê um parágrafo, a gente começa a vislumbrar ele em termos de imagem no nosso psíquico, né? Quando eu leio alguma coisa do direito, é o que eu estou fazendo no dia a dia, entende? Então se torna um linguajar muito mais fácil e por meio de aplicação de exemplos que acontecem no meu dia a dia. Então se torna uma coisa muito simples. Aluno, né, os meus alunos, é que nem eu falo para o pessoal, eu não preparo aluno para passar em concurso público, eu preparo aluno para passar em primeiro lugar em concurso público, porque eu torno o linguajar do direito muito fácil, muito tranquilo. E lembrando, eu não quero ensinar direito para o cara, entende? Eu quero ensinar o cara a marcar o X na opção correta. Porque se eu for ensinar o direito para o cara, a gente vai ter que começar a falar de interpretação jurídica, e não é o foco, né, de concurso público isso, entendeu? É verdade. A gente sempre diz isso, né? Que o nosso propósito é trazer para o cara o mínimo necessário para ele marcar o X no lugar certo. Até porque quem procura a gente não quer aprender matemática, não quer aprender direito administrativo, o cara quer passar em concurso público. Lógico, né? Proposições. Não. O que a gente precisa fazer é ser um facilitador. Exatamente. Então, às vezes eu falo, eu não sou seu professor, eu tento ser um facilitador da disciplina. E eu vejo que você também tem esse perfil. Exato. E o facilitador, ele não é só professor, porque o facilitador, ele mostra caminhos para o aluno. E todo mundo passa por problemas. Você tem problema, eu tenho problema, seja de ordem financeira, relacional, familiar, não importa. Todos nós temos problemas. E muita gente se vitimiza, sabe? Por quê? Uma outra coisa que eu esqueci de falar, né? Quando eu estava lá na PF, e eu
estava muito voltado para a parte de cálculo e tal, e meu primo, né, auditor da Receita, ele foi chamado para poder fazer, olha que interessante, ele foi chamado para poder fazer uma análise de perfil dos aprovados e classificados do concurso da Receita Federal. Eu não lembro o ano, tá? Era um ano X lá, que tem muito tempo isso, há muito tempo mesmo. Aí ele me chamou, ele falou assim, André, me ajuda a fazer? Eu falei, cara, eu vou te ajudar? Tá bom, vou te ajudar a fazer. Isso é muito interessante, como eu vou te falar agora, Felipe. Muita gente se vitimiza no sentido de, assim, eu trabalho de 8 às 17, eu não consigo estudar. Então eu não vou conseguir passar no concurso público. O cara quer, mas ele é o próprio obstáculo dele, entende? Mas eu, esse mas eu não, pra mim isso, eu não aguento ouvir isso, sabe? Mas eu tenho filho, mas eu sou casado, o que a gente fez? Uma análise de perfil do aprovado e classificado na Receita Federal para auditor. 73% dos aprovados e classificados eram pessoas que trabalhavam de 8 às 17, que não conseguiam estudar no horário de trabalho, que tinha pelo menos um filho. 73%. 73%. Olha isso. Ou seja, claro, isso lá atrás, o percentual ele pode mudar, né? A depender do concurso. Tipo, então não tem desculpa. Todo mundo tem problema. Exatamente. Entende? Então, assim, essa coisa todo mundo tem desafio, todo mundo. Inclusive, você vai concordar comigo, mesmo depois que eles passarem, quem está ouvindo a gente vai passar, é o que a gente deseja, e mesmo depois que passar, que virar servidor público, vai entender que os problemas não acabaram, né? Porque a pessoa acha que passei para concurso público, agora está tranquilo. Não está nada. É a vida, gente. É a vida, exatamente. Você vai ter problema de relacionamento, você relaciona com os pais, com os filhos, com o amigo, com a mulher, com o homem. E outra, por mais que seja o seu salário mais alto, você tem estabilidade, você vai criar um padrão para aquilo ali, né? Sim. E aí você vai ter que, se você não tomar cuidado, vai viver de empréstimo consignado, ou não é? Exato. Muito importante isso que você está falando, Felipe, porque no meu concurso teve um senhor, né, que hoje ele trabalha, né, comigo, né, ele é um subordinado meu, não vou ficar falando o nome aqui que não cabe, né, antiético, ele passou no concurso com 58 anos. E ele é engenheiro, ele trabalhava em São Paulo, ganhava muito bem como engenheiro, assim como eu te falei, a engenharia lá na época pagava muito bem, a economia do país estava muito boa, né? Tem até aquela foto que são na Veja, do Cristo Redentor, né, voando, a economia estava voando, ou seja, ele pagava a faculdade de medicina para a filha, lá em São Paulo, que é quase 10 mil reais, viajava todo ano, ou seja, tinha uma vida muito boa, porque ganhava muito bem como engenheiro. Só que, olha que interessante agora que eu vou falar para vocês, na medida que você vai envelhecendo, o salário vai aumentar? Vai. Seja no privado, seja no público. No privado, por causa do dissídio, né? E no público, por causa do plano de carreira. Só que na medida que você vai envelhecendo, a tua produtividade faz o quê? Tende a baixar. Ela tende a baixar, porque você é um ser humano. Exatamente. É humano. Não é porque o Felipe é inteligente, não importa. Você Sua saúde vai ficando... Vamos lá. Se você é empresário e eu, André, eu trabalho para você, eu estou envelhecendo, eu não estou conseguindo dar tanta entrega, mas as entregas são diferentes. Está diminuindo. Você é empresário, você está fazendo lucro. O que você vai fazer comigo? Pode. Vou trocar, botar um outro mais novo, outro mais produtivo. Vai produzir muito mais e por um salário menor. Ou seja, quando aconteceu isso com o Zé, ele não conseguiu nem a realocação no trabalho dele, porque ele já ganhava muito bem, entende? Ele não conseguia mais trabalhar como engenheiro porque o salário era muito alto. Então, no concurso público, olha que interessante. E na área pública, você vai aumentar seu salário com o tempo? Vai, plano de carreira. Você vai ser mais produtivo porque você está como concursado? Não. Você é um ser humano, você vai continuar a ser o Felipe, entende? Você vai ser menos produtivo. O que eu vou fazer com você? Nada. Entende a qualidade de vida? Então, isso é sensacional. E outra coisa... E isso não significa que você... Não necessariamente isso torne o Estado menos eficiente. Porque você vai ficando mais velho, você vai fazendo mais cargo de coordenação, você vai pegando cargos mais gerenciais, é ou não é? Então a gente tem toda uma estrutura dentro de um processo para que justamente o plano de carreira possibilite você, quando ficar mais velho, você fazer um trabalho mais gerencial e os novos servidores públicos vão fazendo o trabalho que você fazia tempo atrás. Exatamente, né? É um processo cíclico. Isso. Até porque nós temos no artigo 37, caput da Constituição, o LIMP, né? O exime de eficiência. Exatamente. O servidor público, ele passa, né? Eu falo do federal porque eu sou federal. Todo ano a gente passa por um processo de avaliação de desempenho. E a gente utiliza um processo de avaliação 360. Eu me autoavalio, eu avalio meu chefe e avalio meu subordinado. Se eu não for bem, eu sou exonerado. Ainda que eu seja estável. Porque muita gente acha que a estabilidade
causa pétrea. Quero causa pétrea. Não é não. Taxado na pedra nunca pode. Não é isso. Não é isso. Né? A gente é avaliado sim, periodicamente, anualmente, entende? E assim, Felipe, uma outra coisa também que eu vejo muito hoje em dia, eu gosto muito de ler, leio muita coisa de economia, né, de muita coisa, né, variada. O Serbasi, ele fala o seguinte: 90% de casais hoje novos se separam por questões. Quais questões? O que você acha? Financeira. Empregabilidade. Entende? Eu não estou falando que o sucesso da vida é o financeiro. Exato. Mas é um dos pilares. É um dos pilares de sustentação de qualquer tipo de estrutura familiar. Entende? É porque se não tem um dinheiro ali, te falta comida, te falta. O relacionamento cai na monotonia, porque você não pode dar um passeio, começa você a não briga, pode. estresse, exatamente. Ou seja, plano de saúde que você não consegue pagar, um colégio do filho particular que você não consegue mais fazer, né, uma academia que você não consegue fazer, uma viagem. A vida, ela se torna um pouco mais reduzida, entende? Em termos de entretenimento. A felicidade, né, não está voltada somente ao dinheiro, obviamente que não, mas ele é um facilitador. Mas o que ele pode te proporcionar. Exato, ele pode proporcionar. Então, o que eu pensava... Ele não é o fim, ele é o meio. Ele é o meio, Ele é o meio. Exato. Ele é o meio para você poder viajar, para você poder se alimentar, para você poder pagar um plano de saúde bom para você, para seus filhos. Vamos lá. Eu não queria passar pelo que José passou. O nome dele é José. Vamos falar sobre o sobrenome, né? Eu não queria passar pelo que José passou, entende? Com 58 anos, ter tido uma vida muito boa em termos de entretenimento, lazer, né? Estrutura familiar boa e, de repente, passar por um processo de desemprego. O que eu pensei? Por que não ter essa estrutura de forma permanente? Isso vai me dar muita qualidade de vida, a ponto de eu lá na frente começar a escolher alguns hobbies de vida. Eu comecei a fazer alguns hobbies de vida na minha vida, sabe? É sensacional. E novo ainda. E novo, né? exato. É sensacional. Ser servidor público, fazer um concurso público, em um ano, o cara resolve a vida dele. E as pessoas ficam, caramba, meu Deus, eu quero. Faça, corra atrás, estude. Vale muito a pena. Nossa, se vale a pena. O único arrependimento que a gente tem é de não ter começado antes, né? Não ter começado antes. André, fala pra galera aí como é que a galera te encontra nas redes sociais. Então, pessoal, né, eu tenho um Instagram, né? O Instagram do professor André é Prof. André Maia, você consegue encontrar no Instagram. Pedir pra galera colocar na edição aí, coloca pra galera na edição aí. Prof. André Maia, tudo junto? Prof. André Maia lá no Instagram. Você pode entrar em contato comigo pelo direct, tá? Eu tô aqui pra te ajudar. O que você precisar, pode ter certeza que manda. Eu sou que nem o Cristo, eu tô aqui no Rio de Janeiro. Eu adoro ter problemas, porque na minha vida eu praticamente não tenho problema. Na minha presente um problema que eu tô aqui pra poder te ajudar. Pode ter certeza. E o canal do YouTube, né, também, se você botar Prof. André Maia, né, a gente vai encontrar. Galera, o professor e mestre André Maia é um dos professores da nossa equipe, professor de Direito Administrativo. Em breve também vai gravar um curso de contabilidade, de direito tributário, que a galera está sempre pedindo, e você tem certeza que você vai amar. Já tem aula disponível sua aqui no canal, tem mais aulas ainda disponíveis no canal do professor André. E André, obrigado pelo bate-papo. Obrigado pela confiança. Foi um prazer ter você aqui e eu espero que você tenha gostado. Coloca nos comentários aí quais são os professores que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para bater um papo, assim como eu trouxe o André. Coloca aqui também quais as perguntas que vocês gostariam que eu respondesse ou que eu fizesse para cada um dos convidados que eu trago aqui. Tá bom, galera? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Só lembrando que segunda-feira tem live, né? O pessoal faz convite pro pessoal pra live também. Isso. O André tá fazendo no teu canal, tu faz toda. No seu canal eu faço as segundas. No meu canal segunda e no teu às quartas-feiras. Aí, já tem 2 dias para você poder estar junto com o André, acabando com qualquer dificuldade que você tem em direito administrativo. Tá bom? Um beijão, forte abraço, até o próximo episódio. Valeu, galera!